Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. 1000 vídeos aqui disponibilizados para você. 1000 vídeos. Muita coisa, muito conteúdo e os conteúdos se conectam. Então faça a linha do tempo de julho de 2020 para cá. Maratonar os vídeos vai fazer com que você vá intercalando o conhecimento e vai fazer com que você consiga acompanhar a evolução dos raciocínios, das teorias, das teses, dos conteúdos que são aqui disponibilizados. Estamos repercutindo nesse domingo o estudo de caso da Oi, falando sobre a live que o Rodrigo Abreu fez no dia 14 com o BTG. Essa live foi importante, ele comentou sobre o que já aconteceu de 2019 para 2021 e está falando sobre 2022. A gente vai continuar a partir desse momento falando um pouco sobre isso. Ele deixou claro que 2022 é um período de dedicar atenção à expansão da fibra ótica, né? Essa vai ser a sua dinâmica principal, redução de custos também persiste na agenda. Vamos lembrar que custo dentro de uma empresa é como unha, você tem que estar sempre cortando, entendeu? Essa é a ideia que a gente tem que estar sempre lembrando. Custo é como unha, você tem que estar cortando sempre. E aí ele disse, nós vamos nos dedicar, a partir do momento que recebermos os recursos da venda da Oi Móvel e de parte do capital social da Vital, nós vamos nos dedicar a estruturar a nova equação financeira da Oi. Essa nova equação financeira da Oi passa pela gestão da dívida, passa pela geração de caixa, pela redução de custos, pela liquidação de financiamentos que foram feitos, de bondes e debêntures, e alguns pagamentos que estão na ordem do dia, a partir do momento que recebeu o dinheiro, sobretudo pagamentos do BNDES, pagamentos dos bancos e dos CAEs. Então, é um pouco isso que tem na equação financeira da Oi, né? Lembrando que é estratégico o entendimento de que a dívida passa também pela ideia de valorização da participação de 42,1% da Vital, da Oi na Vital, ou seja, projetando que vai haver uma grande valorização da Vital nos próximos anos. Em algum momento de 2025, a Oi estará fazendo um IPO dessa empresa com o BTG, provavelmente nos Estados Unidos, e a Oi vai vender uma parte do seu capital social nesse IPO, vai vender ações ordinárias com direito a voto, né, e vai vender as ações preferenciais, e assim levantar recursos para trazer então a dívida a partir de 2025 para um patamar saudável, que deve ficar em torno de 3, 4 bilhões. Essa é uma expectativa inicial. Bom, então, na ordem do dia, hoje do CEO da empresa, o fechamento das operações do CAD e da Anatel. Ele próprio admite que extrapolaram a previsão inicial que ele havia feito. Para ele, era o horizonte que ele tinha de fechamento desse processo de autorização do CAD e da Anatel era o quarto trimestre de 2021. Para nós também, porque nós fizemos todas as nossas projeções em cima do que foi dito lá atrás pelo CEO da empresa. Então, essa era a ideia inicial da Oi, que no quarto trimestre de 2021 isso estaria resolvido. Só que isso acabou sendo procrastinado, postergado, e agora a expectativa é o primeiro trimestre de 22. Na verdade, desde outubro, ele começou já a sinalizar que haveria um atraso e que isso iria para o primeiro trimestre de 22. Que impacto isso tem de imediato na Oi, essa postergação de não solução em 2021? Nesse quarto trimestre, crescimento da dívida de 1,2 bilhão por conta desse atraso da Anatel e do CAD. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente fala em dívida, a gente tem que lembrar também que impacta a dívida o câmbio. Então, o dólar e o euro sobe e isso faz com que a dívida cresça do ponto de vista contábil. É importante entender isso. E há um componente aí de inflação que também impacta na dívida, certo? Então, a previsão do Rodrigo Abreu é que no primeiro trimestre esse assunto Anatel e CAD esteja finalizado. Ele está com a expectativa de que algo aconteça da parte do CAD ou agora em dezembro, ainda com uma reunião extraordinária, ou no início do ano que vem, provavelmente na primeira ou segunda semana de janeiro, que tem uma reunião extraordinária para que o CAD aprove. Esse é o cenário que ele está trabalhando.
E isso faz todo sentido com aquela reunião do dia 13 de dezembro que eu citei aqui no vídeo anterior, que foi uma reunião decisiva e ele participou dessa reunião. A questão do 5G, ele disse que não participar do leilão do 5G foi uma decisão natural, foi uma decisão estratégica a partir do momento que ele vendeu a Oi Móvel, né? Então o foco da Oi é se concentrar na Vital para atender o 5G. Não há como pensar em 5G ativo sem uso de fibra ótica. A fibra ótica é o fio condutor do 5G e quem tem a maior malha de infraestrutura de fibra ótica é a Oi, com 400 mil quilômetros, passando em quase todo o território nacional nas principais cidades. Então, é essa infraestrutura que vai servir ao 5G das empresas que quiserem oferecer esse serviço, né? Que ganharam o leilão. Além disso, ele destacou uma outra coisa, que a princípio não estava no radar de muita gente, é que poderão ser desenvolvidos projetos de redes privadas de 5G, né? Redes privadas. Então ele disse, olha, a gente pode atuar também nestas oportunidades das redes privadas, está no nosso plano, nós já subimos isso para o nosso planejamento estratégico para atender grandes empresas, né? Existe, por exemplo, já uma experiência em andamento com o governo da Bahia na criação de uma rede privada para atender toda a estrutura de segurança pública do governo do estado da Bahia, né? Isso é um nicho, isso é um segmento que nós pretendemos explorar, né? Com relação ao CAD, ele disse, olha, o processo da Vital já foi encerrado no CAD, isso é ótimo, o processo da Vital já foi encerrado, falta agora a área técnica, falta agora a Anatel decidir. Na verdade, a área técnica já deu o ok com relação à Vital, falta o conselho da Anatel votar e conceder a anuência prévia para a operação da Vital. Então, é isso que está faltando, porque a área técnica da Anatel já deu o ok para essa operação da Vital, e agora o que falta é o conselho da Anatel se reunir, ter uma reunião no dia... deve ter uma reunião também aí nesse período agora, até janeiro, e vamos aguardar. Mas é isso que está faltando da parte da Vital com relação à Anatel. O CAD já encerrou a parte dele. Com relação ao imóvel, a área técnica da Anatel deu ok, falta o Conselho deliberar sobre esse assunto. No CAD, a Superintendência Geral firmou já um acordo com as empresas, e isso falta agora ir para o tribunal do CAD e seguir para a votação. Expectativa. Tivemos uma reunião para nós decisiva no dia 13 de dezembro, com a participação dos presidentes de todas as empresas envolvidas na venda do imóvel. O presidente da Claro, da Vivo, da Oi, da TIM estavam presentes, com suas áreas jurídicas e seus vice-presidentes regulatórios. Então, entendemos assim que foi decidido no dia 13 de dezembro esse assunto da venda do imóvel e deverá ter uma reunião, ou ainda em dezembro, que é o que nós acreditamos inicialmente, ou no mais tardar, primeira ou segunda semana de janeiro. Por que isso vai acontecer? Porque dia 9 de fevereiro é o limite para aprovação dessa venda do imóvel. Se até 9 de fevereiro o CAD não se manifestar, não decidir isso, a aprovação é automática. Então fique com essa data. 9 de fevereiro é a data final para encerrar esse assunto da Oi Móvel no CAD. Se não houver uma decisão por parte do Tribunal do CAD até o dia 9, automaticamente o assunto é aprovado, certo? Então, 9 de fevereiro. Relatório, se for favorável, o relatório do 5G, o relatório da Superintendência Geral do CAD foi favorável. Trabalhou alguns ajustes, algumas condicionantes, foram discutidas com as empresas, e isso já está equacionado, né? Então é isso, quer dizer, o que nós temos como o pior cenário, ele acaba se materializando do ponto de vista objetivo, porque a gente tinha uma expectativa inicial que setembro seria o cenário ótimo, um cenário, vamos dizer assim, razoável seria no fim do quarto trimestre, tendo isso entre novembro e dezembro resolvido no CAD e na Anatel, e o pior cenário seria migrar para o primeiro trimestre de 2022, e aí esse pior cenário que a gente realmente vai ter e que vai gerar impacto sim no crescimento da dívida da Oi, certo? Bom, aí o que é que a gente tem que entender? Que a saída da recuperação judicial
ela está pautada pelo juiz para o final de março de 2022. Então temos aí um horizonte de saída da recuperação judicial para o final de março de 2022. Ao longo de 2022, vai ter também uma dedicação do senhor Rodrigo Abreu ao processo de arbitragem, que está em curso, né, para exatamente fazer uma revisão do contrato de concessão. Há um pedido da Oi para mudar, ou fazer uma migração do contrato do modelo de concessão para autorização, mas antes disso existe também essa solicitação de revisão, porque o antigo contrato, o vigente contrato de concessão, ele acabou tendo desequilíbrios ao longo do tempo, gerou perdas para a Oi, gerou prejuízos que foram se somando, se acumulando. A própria Anatel reconheceu que havia desajustes no contrato, mas isso nunca gerou uma renegociação. Então a mediação foi, vamos dizer assim, foi convocada esse processo de mediação, de arbitragem, exatamente para tratar desses temas. Então o foco é exatamente fazer uma revisão com relação aos valores, com relação a possíveis compensações, e aí avaliar qual é o saldo, fazer um encontro de contas, e a expectativa do Rodrigo Abreu é que todo esse processo de migração para o processo de autorização possa ser feito sem custo para a Oi. E isso vai percorrer aí o ano de 2022, é possível que tenhamos uma definição com relação a isso em 2023, no segundo semestre de 2023, certo? Uma outra coisa que foi destacado, o BTG destacou a produção da Oi Fibra, né? Ou seja, a Oi Fibra a cada 3 meses está parindo uma BrisaNet, né? Que é o maior provedor regional hoje no país. Então a cada 3 meses uma BrisaNet está sendo criada pela Oi. Então o Rodrigo Abreu destacou isso, que a velocidade de entrega da Oi Fibra realmente é excepcional. Ele comentou sobre esse cenário dos pequenos provedores, que existem muitos, milhares de pequenos provedores no Brasil, que eles ocuparam um espaço que as grandes empresas não ocuparam durante muito tempo, e que há espaço para ter no Brasil, nos próximos anos, pelo menos 40 milhões de casas conectadas, diz ele, né? Pelo menos 40 milhões de casas conectadas, não casas passadas, casas conectadas. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que ele acha que a Oi vai ter aí uma participação neste mercado de 20% a 25%. Então ele está falando entre 8 milhões desses 40 milhões, 8 milhões de casas conectadas seriam clientes da Oi, ou 25%. Então a gente chegaria a 9 milhões. Essa é a estimativa que ele está falando, de 20% a 25% de total de 40 milhões de casas conectadas, de casas passadas, né? Você teria aí 20% a 25% efetivamente de casas conectadas. Então, um universo aí um universo de 40 milhões de casas conectadas, dos quais 20% a 25%, 8 a 9 milhões seriam da Oi. Então, essa é a conta, certo? Então, é uma estimativa que ele faz para os próximos anos, de chegar em final de 2024 com um universo de 40 milhões de casas conectadas no Brasil, 40 milhões de casas conectadas no Brasil, e desse universo, 20% a 25% seriam clientes da Oi, 8 a 9 milhões de casas conectadas, né? Agora, vamos lembrar que quando a gente olha a projeção de casas passadas que a própria Oi fez, e a Vivo também fez, a Oi fala em 32 milhões de casas passadas, a Vivo fala em 30 milhões de casas passadas. Então veja, com Oi e Vivo alcançando essas metas nos próximos 3 anos, a gente entende que esses milhares de provedores regionais vão reduzir significativamente. Vamos acompanhar esse filme, porque eu já estou dizendo isso aqui há alguns meses, que o mercado de fibra vai passar por um processo de rápida consolidação, que já está acontecendo. Muitas pequenas empresas comprando outras pequenas empresas. Então, a Aloha, que é uma empresa da família Trajano, da família do Magazine Luiza, está comprando várias empresas de fibra em São Paulo, no litoral de São Paulo. Um conhecido meu
tem uma empresa de fibra em São Paulo, ele está dizendo, olha, todo dia chega a oferta na minha porta, já me ofereceram 3 milhões, 3 milhões e meio, e eu estou aguardando porque eu sei que vai valorizar mais. Então é isso que vai acontecer. Por outro lado, as grandes vão penetrar fortemente em mercados que não estavam penetrando. Então, só para vocês terem uma ideia, no sul do Brasil, a Oi, de um ano para cá, cresceu 90%. Né? Olhando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cresceu 90%, investiu 2 bilhões. Então é um apetite, é uma voracidade. Está mantendo os preços da Black Friday, ou seja, mantendo a promoção da Black Friday, oferecendo 400 megas. Isso vamos dizer assim, altamente competitivo. As pequenas provedoras, né, locais não conseguem oferecer ao preço que a Oi oferece a quantidade de conectividade. Né? Então, vai haver também uma saída do mercado de muitas empresas que não vão conseguir competir. Então, a gente vai ver uma chegada de Oi em alguns ambientes e uma saída de pequenas empresas que ou serão compradas ou sairão do mercado mesmo, porque vão perder clientes e vão definhar. É isso que a gente vai ver, certo? O próprio Rodrigo Abreu entende que vai haver muita consolidação, é preciso dinheiro para bancar investimentos nessa área de infraestrutura de fibra ótica, isso é um benefício que as grandes empresas têm. Elas têm capacidade de recursos, elas têm escala e isso faz com que elas tenham condições de oferecer preços, serviços, produtos de forma muito competitiva. Né? A Oi está crescendo 100 mil clientes por mês. Essa é uma meta mínima de trabalho. Isso se deve muito, ele destacou, ao trabalho e eficácia do serviço da Serede, que é uma empresa 100% da Oi. E a Vital vai antecipar o seu planejamento a partir de janeiro. Ele destacou isso também. Vai haver uma antecipação de metas. Né? E num negócio como esse, escala é fundamental. Então, por isso que eu digo sempre que essas pequenas empresas vai haver aí vamos dizer assim, uma grande transformação dessa realidade. Muitas dessas milhares de pequenas empresas deixarão de existir, outras serão adquiridas. As pequenas empresas tentarão comprar outras para tentar chegar a ser médias, mas a tendência é que as grandes comprem as médias e o que a gente vai ver de fato daqui a 3 anos vai ser um mercado muito mais consolidado, mais concentrado e com 3, 4 grandes players no país. 2 deles já estão definidos, Vivo e Oi, e aí coloco aí numa terceira e quarta posição, Claro e TIM. É isso que eu estou olhando para o cenário futuro, mais ou menos com este desenho, com essa estrutura, certo? Bom, isso foi o que foi comentado pelo Rodrigo Abreu na sua live com o BTG. É uma síntese que a gente está fazendo aqui. Sugiro que você assista a live, vale a pena. E, ao mesmo tempo, a gente está aqui fazendo esse comentário, esse apanhado dos principais pontos que ele falou, que faz todo sentido para o nosso acompanhamento. Né? Eu sempre digo aqui, você quer investir numa empresa, acompanhe o que o líder fala. Né? Se afaste da multidão, se afaste do ruído, se afaste dos boatos e foque em escutar a liderança da empresa. É a pessoa mais qualificada para falar sobre ela, ok? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.